Olá, boa tarde para você que acompanha a programação da TV Assembleia. Seja bem-vindo à entrevista de hoje. Eu sou Adriana Araújo e o programa traz uma discussão muito importante sobre o uso indiscriminado da internet. Após a aprovação da Lei Carolina Dickmann, o que muda para você que é internauta? O que de fato passa a ser considerado crime? E quais as informações que você precisa saber para se manter online e não cometer nenhuma prática ilegal acessando a internet? Nós vamos tirar as suas dúvidas e te dar dicas a partir de agora, aqui mesmo no Ali Entrevista. E para conversar com a gente sobre esse assunto hoje, eu recebo o Irineu Brandão Júnior, ele que é delegado de polícia e responsável pela delegacia interativa, não é isso? Seja bem-vindo ao programa, é um prazer recebê-lo. É um prazer também estar aqui, né, e poder contribuir de alguma forma com essa discussão, que é uma discussão hoje atual, né, bem importante, que veio num cenário essa discussão já na época do caso que você citou da Carolina Dickmann, né, até agora, né, uma discussão bem interessante acerca desse universo dos cybercrimes, né, pessoal. Mas além do Irineu, a gente também vai conversar com o Márcio Kennedy, que também é da casa, ele que é diretor do setor de informática. Que Márcio, é um prazer recebê-lo também, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer e a gente está aqui para contribuir com esse debate. Bom, então já que a gente acabou citando essa questão da Lei Carolina Dickmann, foi um assunto bastante recorrente na imprensa, que entrou em vigor faz pouco tempo. Como é que vocês avaliam hoje? Vamos começar por uma questão, vou perguntar para os dois, tanto do âmbito profissional quanto da questão jurídica, criminal. Como é que vocês avaliam hoje a situação da internet em si? As pessoas elas têm utilizado de forma indiscriminada a internet? Acho que, Irineu, você pode começar falando com a gente sobre esse assunto. Assim, a gente pode focar o tema de duas maneiras, né? Da parte do usuário comum, né? Daquela pessoa comum que acessa a internet, né? Faz uso da internet, e dos usuários avançados, programadores, os chamados hackers, né? São duas coisas diferentes, né? Do ponto do usuário comum, o que eu vejo hoje é que o usuário comum às vezes não tem preocupação com a sua segurança e nem tampouco, muitas vezes, com a sua privacidade, não é? Essa é a minha preocupação principal, né? Quando eu lidou com o usuário, eu vejo que eles não têm preocupação com a segurança e manter, né, os seus equipamentos de forma segura e nem tampouco com a sua privacidade, principalmente nas redes sociais. A gente vê que as pessoas muitas vezes se expõem demais, né, nas redes sociais, né? Recentemente eu estava vendo até uma enquete interessante que a televisão fez, onde aparecia uma tenda, né, uma pessoa se fazendo de vidente, a pessoa entrava lá e o cara ficava adivinhando várias coisas acerca da vida da pessoa. E, na verdade, por trás dele havia várias pessoas num computador, ficavam investigando as redes sociais e ficavam vendo lá o que as pessoas postavam, né? Então, as pessoas elas têm o costume de postar de tudo, muitas vezes na rede social, né? Postam o que elas estão passando, os problemas, questões, né? pessoais, familiares, financeiras. Também costumam fazer agora um novo costume que é dar check-in, né, que a gente fala, né, dizer, olha, acabei de entrar no restaurante tal, acabei de fazer coisa tal, acabei de fazer, entendeu? Dizer, então, essa questão da privacidade hoje, aliás, é uma coisa até, chega a ser até um paradoxo, né? Você vê hoje as pessoas preocupadas com a questão da privacidade, mas ao mesmo tempo se expondo de uma maneira que não se tinha notícia ainda na história, né? Márcio, você que é profissional da área, que já trabalha, deve andar bastante antenado com essa questão de internet. Como é que você vê isso? Do ponto de vista técnico, como ele falou, ele tem dois pontos. Nós também temos 2 pontos: o usuário comum, o usuário doméstico e o usuário corporativo. Tá? Primeiro é importante saber que nenhum sistema é 100% seguro. Tá? E a partir do momento que a gente percebe, tem isso em mente, a gente tem que buscar o máximo de segurança possível, tanto doméstico quanto corporativamente. Tá? Porque dentro dessa questão entra metade dos ataques ocorridos são de forma técnica e metade ocorre através de engenharia social. Tá? Como é que é essa questão da engenharia social? A parte técnica entram os crackers, os hackers, e a parte da engenharia social, começo a me aproximar de ti, eu viro teu amigo,
tento levantar o máximo de informações possíveis, adquiro a tua confiança. A partir do momento que eu adquiro a tua confiança, eu passo a fazer parte do teu cotidiano, aí tu começa a confiar em me entregar, de repente, uma senha de e-mail, dar uma informação do teu filho. Minha senha sempre é fácil. Aí tu vai buscar a informação de nome de filho, data de nascimento, essas coisas que as pessoas, por acharem que é mais fácil de lembrar, ela normalmente tende a escolher a data do nascimento, o nome do filho, do marido, alguma coisa que seja rotineira na mente dela. Sim, esse tipo de ação, então, isso facilita, então, a questão da ação dos bandidos, dos criminosos online, se esse é o termo que pode ser utilizado? Facilita, né? A partir do momento que a pessoa expõe informação, ela está facilitando de alguma maneira, né? Até porque, como ele mesmo falou, assim, as pessoas elas costumam colocar como senha, né? Ou, às vezes, de um cartão de crédito, uma conta bancária, números que são, ou palavras que são comuns a ela, né? Então ela coloca a data do nascimento, o nome de um filho, né? A cidade onde ela nasceu, esse tipo de coisa. Recentemente teve um ataque na internet, né? Interessante, que a pessoa estava invadindo contas de e-mail como você entrava, pedia para redefinir a senha do e-mail, que é normal, todo o sistema eletrônico tem a opção Sim. de você esquecer da senha, dela poder ser redefinida. E lá, durante a redefinição, os próprios sistemas, né, eles colocam assim, eles perguntam determinada coisa que só você pode lembrar. Aí pergunta, que dia que você nasceu? Qual é a cidade que você nasceu? Dados pessoais. Sim, aí o cara vai na rede social, busca essa cidade e consegue invadir a tua conta de e-mail, trocar a tua senha. Fizeram isso, inclusive, em algumas redes sociais. Eles invadiram a tua conta dessa maneira. Eles sabiam a cidade onde você nasce, sabe a data do teu nascimento, então fica fácil dele trocar a senha da tua conta. Então, quer dizer, existe essa questão, né, bem preocupante. É bem complicado. Então, você estava falando dessa questão, que também existem os dois pontos, o profissional e também a pessoa que acessa de forma como usuário básico. Como é que vocês atuam, então, enquanto profissional, para tentar reduzir esse tipo de ação? O usuário doméstico, ele tem, por ele não ter um acompanhamento profissional full-time o tempo todo, ele tem que tomar algumas precauções. Ele tem que ter um antivírus no computador dele, o antivírus já foi mais caro, hoje em dia apresenta um preço mais acessível. Ele tem que, normalmente, abrir os e-mails das pessoas que ele realmente conhece, ele tem que lembrar das situações que ocorrem na vida dele. Eu não posso receber um e-mail seu, mesmo te conhecendo, dizendo que você está me devendo dinheiro, ou que eu depositei na sua conta, porque normalmente os bancos eles solicitam, eles só mandam e-mail quando você se cadastra para que sejam enviados. Se você nunca se cadastrou para ser enviado e-mail para sua conta, não tem por que receber. Já o corporativo, você normalmente tem um setor competente na área e que normalmente deve-se ter uma política de segurança corporativa, tá? Aí, para impedir o usuário traz pendrive, liga, conecta na máquina, tem login, tem senha, tem uma série de normas dentro dessa política para justamente dificultar ao máximo o acesso. São cuidados básicos. Exatamente. Então vamos voltar um pouquinho ao assunto que a gente começou a abrir o programa. Foi isso, então, que aconteceu com a atriz Carolina Dickmann, que teve lá a situação das suas fotos roubadas e depois gerou toda essa polêmica que acabou hoje favorecendo o país com a questão da lei? Deixa eu te explicar um pouco o que houve naquele caso, né? A lei, a 12.737, ela já estava sendo discutida no Congresso há muitos anos, né? Muitas pessoas pensam que ela é uma lei que ela surgiu a partir do caso. A partir da situação. Não, ela já estava sendo discutida, inclusive já estava, ela ganhou esse apelido porque na época em que ela estava já no Senado, né, em discussões no Senado Federal, já nas últimas votações, surgiu esse caso da Carolina Dickmann, né? Então, por isso que ganhou esse apelido. No caso da Carolina Dickmann, o que houve? Houve possivelmente uma invasão do computador, essas fotos foram retiradas de lá, mas o crime que houve ali foi que os hackers que se apossaram dessas fotos
segundo consta, né, pelo menos que a imprensa coloca e que a gente fica sabendo através dos meios, é que eles passaram a chantageá-la, né? Então começaram a pedir valores em troca de eles não fazerem a publicidade daquelas fotos. Então o crime foi esse, foi o crime de extorsão, entendeu? O que levou até a prisão dessas pessoas, né? Foi a extorsão, né? Não o ato da invasão ou da retirada dessas fotos. Né? Nesse caso, então, Irineu, essas pessoas, eu acho que o Márcio também pode comentar sobre isso, essas pessoas que tiraram sem autorização as fotos do computador da atriz, passaram a responder, então, um processo somente por conta dessa questão da ameaça? Ou a lei que passou a vigorar agora, eles já também receberam alguma punição por conta de tirar sem autorização? Deixa eu explicar. A lei penal, ela não retroage no tempo, né? Ela é para frente, né? A partir do momento que ela entra em vigor, para frente. Ela não retroage para pegar fatos passados. Então, à época, não existia lei. Então, eles foram, né, indiciados por extorsão, né? O fato, na época, de você invadir um computador, em si, não era crime, como hoje o é, não é? Então, eles foram indiciados, vão ser processados pela extorsão. Márcio, eu acho que você pode falar também, né? Foi alguma falha também que pode ter... Pelo que eu estava lendo da lei, e fiquei bem atento a isso, começaram a surgir até, ele pode explicar depois, alguns questionamentos, porque pela lei, se eu não me engano, só vai ser crime a partir do momento em que você quebrar o sigilo daquele computador. Aí vai criar uma certa divergência, uns certos questionamentos em relação... E o computador que não tiver senha, tiver aberto, vai ser crime a partir de onde? Tá? E os profissionais que trabalham com pentest, o que é o pentest? O pentest ele faz uma varredura para levantar todas as inseguranças que você tem na sua rede corporativa ou doméstica. Então, ele faz toda uma varredura. A partir disso, que você adquirir dados, é invasão, não é? Então, tem alguns questionamentos que eu acho que a parte jurídica até vai precisar levar em questão um bom senso, né? Então dentro desses termos da lei, já existem outras situações para poder se avaliar até que ponto passa a ser ou não crime a partir do momento que alguém invade a rede, ou o computador, ou o site de alguém? Como é que passa a ser verificado isso? A lei criou 4 dispositivos, né? Ela, praticamente, né? Ela criou esse crime da invasão, né? E criou um outro dispositivo que criminaliza a venda de softwares que permitam essa invasão, não é? No caso do que ele está falando, a lei é bem clara, ela fala o seguinte, o artigo diz que essa invasão ocorre e ela tem uma finalidade, né? A finalidade é obter dados, obter segredos, obter alguma coisa. Ela tem uma finalidade, a lei. No caso, realmente existe uma grande discussão de dizer qual é o alcance dessa lei. Vai afetar pessoas que fazem um teste de segurança em rede, como é o caso do Pentest, e empresas que fazem software para isso vão ser penalizadas, não vão poder vender o software, e pesquisadores que pesquisam nessa área, na área de segurança, que fazem testes nesse software. A doutrina tem entendido, né, que há uma doutrina que anda se formando ao redor dessa lei, que nos casos do pentest, né, nos casos de pesquisadores, de empresas renomadas que fazem softwares para testar penetração em rede, esse tipo de coisa, esses fatos seriam atípicos, não estariam cobertos ali. O cara não estaria cometendo um crime, né, nesses casos aí. Mas existem outras coisas assim que somente com o tempo, com o uso e aplicação da lei, né, os tribunais é que vão dirimir algumas dúvidas. Né? Quando eles começarem a pegar esses casos e tiverem que julgar, eles vão começar a dirimir essas dúvidas. Por exemplo, que ele está falando, existe invasão quando o computador não tem nenhuma proteção, quer dizer, você chega lá, o computador não tem senha, não tem um firewall, não tem nada protegendo ele, o cidadão vai lá e simplesmente usa aquele computador. Né? Existe o crime nesses casos, né? Então isso aí só
os tribunais, né, quando eles começarem a receber os primeiros casos, começar a sair os primeiros julgados, que vão poder dizer isso daí, né? Porque a interpretação da lei cabe aos tribunais. Né? Nesse caso vai depender, então, único exclusivamente daquilo que o juiz interpretar. Sim, é isso, Márcio. Lei. Mas assim, nesse caso, então, como é que o usuário, você já falou, pode utilizar antivírus, tem outras situações que podem ser tomado cuidado, mas e um usuário básico comum que não tem essa noção e que já foi vítima de alguma situação, como é que ele faz para ele poder evitar esse tipo de problema? Normalmente ele tem que utilizar o seu computador, usar a sua rede. Se for utilizar, algumas pessoas não têm condições financeiras de ter o seu equipamento, utilizam lan houses, cybercafé, e nesses lugares, normalmente, dependendo de como o administrador do lugar configurou o equipamento, ele salva ou não as informações da pessoa que utilizar o computador. Então, sempre ficar atento ao utilizar qualquer tipo de equipamento de informática, se fechou todas as redes sociais, se fechou o e-mail, se os dados que está recebendo são de pessoas confiáveis. Tudo isso, a segurança de informação, ela trabalha a parte técnica, estrutural e o comportamento do usuário. Bom, a gente já está indo para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco você que está acompanhando o Alien Entrevista e está verificando todas essas informações e essas dicas aqui com o Márcio e também com o Irineu, que é delegado de polícia, vai continuar tirando as suas dúvidas. É já após o intervalo, não saia daí. A proposição é toda matéria sujeita à deliberação da Assembleia, compreendendo as seguintes hipóteses: proposta de emenda à Constituição, projetos de lei complementar, lei ordinária, decreto legislativo e resolução legislativa, ou veto a projeto de lei. A Assembleia Legislativa pode formular e apreciar projeto de lei, decreto legislativo e resolução legislativa. O projeto de lei destina-se a regular matéria de competência da Assembleia Legislativa, com a sanção do governador do Estado. O projeto de decreto legislativo regula matérias de competência exclusiva da Assembleia, sem a sanção do governador. O projeto de resolução legislativa disciplina matéria de interesse público ou administrativo da Assembleia Legislativa. Já estamos de volta com a entrevista dessa sexta-feira e a gente continua a debater sobre esse assunto que é bastante sério, que é as questões dos casos de crime cometidos via internet. Ainda aqui com a gente o Irineu, que é delegado de polícia responsável pela Delegacia Interativa, e o Márcio Kennedy, que trabalha aqui na casa, na Assembleia Legislativa, e é diretor do setor de informática. Mas nós estávamos discutindo anteriormente, no bloco passado, falamos bastante sobre essa questão da lei, né? E eu queria que vocês pudessem falar nos casos dos crimes que incluem a situação financeira. Eu uso sempre as minhas senhas, pago as minhas contas pela internet, utilizo senha de banco e uma série de outras situações. É muito comum hoje isso acontecer, esse tipo de situação, né? É bem comum. Até porque, assim, uma coisa que tem que ficar, assim, dos chamados cybercrimes, né, a gente pode dividir eles em duas categorias. Nós temos aqueles chamados cybercrimes propriamente ditos, que são crimes que só podem ocorrer no meio eletrônico, no meio cibernético,
E existem um outro tipo de crime, que é aquele crime comum, né, que já existia e tal, e que o cidadão só utiliza o meio eletrônico para cometê-lo, né? No caso, por exemplo, o cidadão pode usar a internet para cometer um estelionato, crime comum que já existia, ele não é um crime propriamente do mundo cibernético, é apenas um crime que migrou, né, para um mundo cibernético, né? Então tem essas diferenças, né? Existe o crime cibernético propriamente dito e existe um meio cibernético utilizado para cometimento do crime comum, do crime normal, né? Então, o que se vê muito hoje em dia na internet, além dessa questão de clonagem, de cartão, esse tipo de coisa, também a questão de muitas pessoas vítimas de estelionato, né? Nessas compras online. O cara vai lá, compra um produto, não recebe, ele deposita o dinheiro, mas não recebe o produto. Então, isso aí tem se tornado também muito comum, não é? Muito comum. Então, Márcio, sobre essa questão já que ele tocou no assunto do uso dos famosos cupons, das compras coletivas, que muito se usa essa questão do cartão de crédito, é muito fácil. Por que, então, que as pessoas que têm um certo conhecimento na área de informática como é que eles conseguem retirar essas informações? Os hackers que trabalham com a parte de segurança, convencionou, existem dois tipos, o cracker, o hacker. O cracker qualquer um de nós pode ser um cracker. Baixa um software qualquer que quebre senha, que gere uma página. O hacker ele precisa de mais conhecimento. Convencionou-se também que o hacker sempre atua para o mal, e não é dessa forma. O hacker ele é um estudioso, ele conhece 3, 4 tipos de linguagem de programação, mas eles atuam basicamente nas falhas dos sistemas. À medida que os sistemas evoluem, a forma de bandidagem, digamos assim, de crimes também evolui. Tá? Porque os mesmos profissionais que atuam na área de segurança, muitas vezes já cometeram algum tipo de invasão, já fizeram esses testes em seus cursos, em diversas atividades de aprendizado. Tá? Então, aí cria-se um site igual ao site do banco, e as pessoas que não são tão atentas, elas acabam embarcando nessa. Eles não levantam informações. Existem alguns sites que você pode, antes de comprar, entrar nele e verificar se realmente, se tem alguma reclamação, se as compras, as vendas deles são bem aceitas. Aí você tem todo um histórico para você poder comprar com segurança. Tem alguma forma que eu consiga observar o site e saber, olha, de fato esse site é seguro? Eu posso colocar a senha do meu cartão de crédito lá sem eu ter problema, ou eu não tenho como ver isso? Não, tem sim. Os sites, pelo menos dos bancos e dos sites que trabalham com movimentação financeira, ele traz, além do HTTP lá em cima, o S, que traz ele te demonstra que é um site seguro, tá? E além disso, por trás tem toda uma estrutura, uma plataforma que te permite fazer a movimentação tranquilamente. Bom, a gente vai voltar só um pouquinho. Uma mudança no Código Penal, apelidado de Lei Carolina Dickmann, que está em vigor, agora regulamenta algumas práticas na internet. Vamos conhecer o que muda então agora com a nova legislação. Confira agora no VT. Sancionada em dezembro do ano passado, a alteração do Código Penal foi apelidado com o nome da atriz Carolina Dickmann, após ter fotos divulgadas na internet em que aparecia nua. Dickmann recebeu ameaças de extorsão para que passasse R$10 mil para não ter as fotografias publicadas. O texto da nova lei estabelece pena de 3 meses a 3 anos de detenção, mais multa para quem produz, oferece, distribui, vende ou difunde programas de computador capazes de permitir a invasão de dados alheios. Em caso de dados sigilosos, comunicações eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, além de controle remoto de computadores, ações comumente atribuídas a hackers, a pena varia de 6 meses a 2 anos. O texto da lei também refere-se a uma reivindicação do sistema financeiro, dada a quantidade de golpes aplicados pela internet. Estima-se que das 58 bilhões de operações que ocorrem por ano no país, cerca de 2 bilhões são fraudadas.
No Amazonas, o governo estuda a possibilidade de criar uma delegacia especializada contra crimes cibernéticos. De acordo com dados da Polícia Civil, o número de vítimas de crimes virtuais em Manaus aumentaram cerca de 40% desde 2011. Para auxiliar no combate aos crimes de internet, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Josué Neto, foi o primeiro parlamentar do Estado a propor uma ação para regularizar o ambiente virtual. O projeto, apresentado há cerca de um ano, influenciou a criação da nova delegacia especializada. De fato, são muitas mudanças a partir dessa nova lei que entrou em vigor recentemente. Agora, Irineu, você pode explicar para a gente um pouco mais o que de fato passa a ser crime, até onde é considerado permissível e até a partir de quando passa a ser crime? Bom, a lei tornou crime. A lei, na verdade, ela adicionou quatro adições a artigos, né, já existentes do Código Penal, né? Ela criou o artigo 154A e B, né, adicionou parágrafos no artigo 266 e um parágrafo único no artigo 298. Né. No caso do 154A e B, o nome, né, o título do tipo penal do crime seria invasão de dispositivo informático. Né. Esse 154A, ela coloca, né, que invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, né, para adulterar ou destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. No caso aqui, né, ele diz que o crime é você invadir um computador ou um dispositivo de informática, não necessariamente um computador, mas pode ser um tablet, pode ser um smartphone, né? Estando ele conectado ou não na internet, não é? Você pode invadir computadores que não estão conectados a rede nenhuma, né? Simplesmente só invadir, não, tem que ter um fim, né? A lei determina que tem que ter um fim. Um fim é adulterar, destruir dados, né, ou obter esses dados, né? Para algum fim específico, benefício próprio. De benefício próprio. Né? Nesse caso, já é considerado crime. Já é considerado crime. Nesses casos de você pegar os dados pessoais e conseguir para utilização, para usar os dados de uma outra pessoa, para comprar no nome de uma outra pessoa via online, nesse caso, como que é estabelecida a lei? O que a lei estabelece? Seria o crime do artigo 154A, não é? O que eu quero dizer é o seguinte, quando que se torna crime? Né? É a partir do momento que a pessoa invade o dispositivo e obtém esses dados, né? Obtém a vantagem ilícita, né? Ou na obtenção, ou na destruição dos dados. Não, a lei é o seguinte, a lei ela é uma lei que nós chamamos, ela tem caráter formal. Né? O crime é formal. Né? Então, quando é que o crime acontece? Com a invasão. Né? A lei não é obrigatório que o agente, né, chegue na finalidade que ele buscava. Não é necessário. Né? Para o crime se configurar, basta a invasão do dispositivo. Então, outras pessoas podem cometer crimes que não estejam dentro dessa lei, mas que utilizam a internet como ferramenta para que facilite essa ação. Sim, por exemplo, pode. Nós estávamos até conversando aqui sobre uma situação das pessoas que utilizavam a rede social e de um rapaz aqui no Amazonas mesmo conhecido como galã do Facebook. Foi uma situação que repercutiu bastante na imprensa. Então, nesse caso, o crime está configurado como? Ali é um estelionato, né? No caso ali, porque na verdade ele se aproximava das pessoas através do Facebook, né? E nessa aproximação, qual era a intenção dele? Era retirar dinheiro dessas pessoas, né? Ele enganava essas mulheres, né? Por isso que ele ficou conhecido como o galã do Facebook, né? Estelionato. Que se fique bem claro, a lei Carolina Dickmann, né? Ela não é uma grande revolução ainda em termos de cybercrimes, né? Mas ela é, digamos assim, um marco, né? No Brasil, de ser os primeiros, né, tipos penais, né? Relacionados a esse tipo de delito, né? Então, existe os cybercrimes propriamente ditos, né, que são esses que se encontram na lei, né, na Carolina Dickmann, nessas adições que ela fez ao Código Penal, e existe também que você pode utilizar, né, o meio eletrônico, né,
como meio, né, para cometer os crimes que já existem. Outras práticas criminosas. Práticas criminosas, né, que não são propriamente ditos cybercrime. Né? O cara pode utilizar a internet para cometer crimes de ordem, crimes contra a honra, né? Calúnia, injúrias, difamações, né? Que acontece muito, né? Hoje já é previsto em lei essa questão da injúria, calúnia e difamação via internet? Já tem vários casos desse tipo daí, inclusive casos em que as pessoas foram penalizadas, né? Pela justiça, não é? A pessoa pode usar a internet também para cometer, como eu já falei, o estelionato, não é? O constrangimento ilegal, né, que a gente já viu também, o famoso bullying, né? Então, quer dizer, essas práticas, a pedofilia, que a gente não pode esquecer, né, que é muito comum, né, ocorrer na internet, né, grupos de pedófilos às vezes se reúnem e trocam, às vezes, material via internet, não é? Então, quer dizer, você pode cometer N tipo de crime usando, né, a ferramenta internet. Né? O que tem que ficar claro é o seguinte, eu vi você falando da questão dos cartões de crédito, senha de banco, né? Às vezes a gente não tem como a gente fugir dessas coisas da modernidade, né? Eu até falo, são maus da nossa época, né? Com o avanço... Maus do século. Não, maus da nossa época, porque a sociedade ela avança, a nossa sociedade, né? Ela avança também e os criminosos também avançam, né? Você pega, por exemplo, os cartões de crédito de banco não são só clonados na internet, eles são clonados também em modo mecânico, né? Existem máquinas que são adulteradas, quando você passa o seu cartão, ela clona, né? Existe até caixa de banco, né, físico que clona, já pegamos casos assim, né? O famoso, que eles chamam de chupa-cabra, né? Então, não é só na internet, né? Então, são maus do nosso tempo, né? Algum tempo atrás, essas coisas não existiam porque a gente não tinha esse acesso fácil a crédito, a cartões, não é? Você ter o máximo que existia era o famoso cheque, né? Que era em papel e tal. Então, são crimes e são problemas da nossa época, né? Que nós vivemos atualmente. Né? Nesse caso, a lei inclui também um benefício para as instituições financeiras, no caso dos bancos. Acho que o Márcio pode comentar também sobre o assunto, sendo que hoje é tão comum a prática de pessoas terem os seus dados financeiros, os seus dados pessoais clonados, roubados. Isso beneficia de forma direta ou indireta as instituições? As instituições eu acho que não beneficia porque tu tá deixando de transferir os recursos para eles. Os sites que são criados, eles são baseados em cima dos sites institucionais, de uma forma a trazer uma interface bem semelhante, bem igual à do banco, e que o usuário precisa verificar, ficar bem atento ao endereço que está lá em cima, porque normalmente quando é um site que não é o da instituição, ele muda, a partir do momento que você clica naquele link, ele muda toda a URL, toda a barra de endereço, ela é modificada para uma que você não desconhece e não permanece nem o nome da instituição. Então, o banco, a instituição financeira, ela tem grandes prejuízos porque estão burlando, estão adulterando todas as suas facilidades disponíveis aos usuários. Bom, qual é a pena, então, Irineu, prevista? No caso do hacker, por exemplo, qual é a pena que a lei prevê? No caso do artigo 154A, né, se houver invasão do dispositivo, né, a pena é de 3 meses a 1 ano e multa, né? No caso dessa invasão, né, ocorrer o vazamento desses dados, e esses dados, né, forem parar na internet, começarem a serem distribuídos, não é? E resultar num prejuízo econômico para a vítima, a pena é aumentada em até 1/6, né? Também aumenta a pena, né, no caso aqui da lei, nos casos de se vazar segredos, né, de comunicações privadas, segredo comercial, se o segredo for industrial, né, se a informação for classificada como sigilosa, né, conforme a lei dispor, não é? Também há um caso de aumento da pena, né, que ela passa a ser de reclusão de 6 meses
a 2 anos e multa, não é? Márcio Irineu, a gente já vai continuar falando sobre essa informação. A gente vai para um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouco a gente volta para falar desta vez sobre a questão da ética e sobre o uso dessa ferramenta online e os cuidados que você que está em casa precisa tomar para não ter nenhum problema. É já após o intervalo, não sai daí não. As reuniões da Assembleia podem ser preparatória, ordinária, extraordinária, especial, solene e audiência pública. Cada reunião divide-se em 3 partes: pequeno expediente, grande expediente e ordem do dia. O pequeno expediente, com duração de 45 minutos, destina-se à notificação do expediente sobre correspondências recebidas, breves discursos e apresentação de proposituras. O grande expediente inicia após o pequeno expediente, com a duração de 120 minutos, destinado aos partidos para pronunciamento dos deputados, obedecida a relação de oradores, que, mediante acordo com as respectivas lideranças, solicitarem inscrição à mesa. A ordem do dia ocorre após o grande expediente, com duração de 45 minutos, destinando-se ao cumprimento da pauta, contendo as matérias em tramitação para receber emendas e as proposições instruídas para deliberação. Bom, já de volta com o programa e a gente continua essa discussão que é muito importante sobre os cuidados que você, que é internauta, tem que tomar quando estiver acessando a internet, ainda aqui com o Irineu e com o Márcio. Márcio, eu gostaria que você pudesse falar agora sobre as questões éticas. No caso do profissional de informática que tem em mãos uma quantidade enorme de informação e que precisa manter isso em sigilo, como é que tem que ser essa atuação? Os profissionais de TI, eles utilizam, trabalham sempre em cima da política de segurança da instituição. O normal e o correto é cada instituição ter uma política de segurança. E nunca uma mesma política de segurança, pois ela deve ser revisada de 2 em 2 anos. Mas os funcionários daquele setor, eles devem assinar um termo de confidencialidade. Todo o equipamento ele deve apresentar autenticação do servidor, do funcionário. Tem que haver um monitoramento de tudo isso para que nenhuma das informações manuseadas sejam usadas de forma errada. Aqui na casa, na Assembleia Legislativa, já tem uma postura tomada, né? Nós estamos adotando vários tipos de posturas e digamos, bem firmes em relação ao manuseio dos equipamentos e a transferência de dados. Irineu, a lei prevê isso, no caso do profissional de informática, que pega essas informações e cede para terceiros? Sim, prevê, mas assim,
segredos industriais, né, esse tipo de coisa é previsto por uma outra lei, né, desde que ele esteja sedento, seja um segredo industrial da empresa, né, uma coisa importante para a empresa, mas não é previsto nessa lei, é previsto numa outra lei anterior, até porque vazamento de segredos industriais, né, esse tipo de coisa, já ocorria antes da internet, né, como você falou, às vezes está na mão de um determinado profissional que ele detém, né, uma parcela importante de informações da empresa ou da instituição que ele trabalha, né? Mas não especificamente nessa lei aqui. Nesse caso. Então, vamos tomar para a questão do usuário básico, então. Hoje, você que está nos assistindo, que precisa ter essas informações, o pessoal que acessa as redes sociais, que, aliás, estão constantemente online e tem sempre o costume de postar suas informações pessoais, seus dados básicos, dizer aonde está. Isso é perigoso? Né, depende. Assim, como eu falei no início, hoje nós vivemos uma época meio paradoxal, né? Você vê uma discussão muito grande das pessoas em relação à privacidade, né? Todo mundo quer privacidade, mas ao mesmo tempo se expõe, não é? Em vários meios, né? Não só nas redes sociais, né? O que eu geralmente aconselho em relação a redes sociais rede social é um excelente local para exposição de ideias, né? Não é um local, creio eu, assim, do mais adequado para você expor seus sentimentos, pelo aquilo que você está passando, as suas agruras, né? Não é local para isso, né? E outra coisa, né? Selecionar quem você quer como seu amigo, né? Ocorre muito, eu já vi muitos problemas, né, ocorridos em redes sociais, de que a pessoa, quando ela entra na rede, ela sai adicionando N pessoas, até pessoas... Sem conhecer. Ou às vezes que conhece apenas de vista, conhece no trabalho, e a maioria das redes sociais hoje trazem ferramentas onde você pode fazer essa separação em quem é do trabalho, quem é amigo, quer dizer, quem é do trabalho vai ter acesso a essa informação, quem é da minha família vai ter... Não, às vezes não tem nem esse cuidado e pessoas que muitas vezes no trabalho você conhece apenas de vista, né, ou de trabalhar, às vezes no mesmo setor, tem acesso a informações suas pessoais, seus filhos, dos seus pais, né, do seu marido, do seu cônjuge, que você sai postando lá. Quer dizer, eu acho assim que você tem que fazer essa separação, não é? O contato social é com quem que você realmente mantém contato social, não para pessoas que muitas vezes você não mantém esse contato, né? Ter a chance de ter acesso a esse tipo de informação, né? Procurar nas redes sociais, sempre tem as ferramentas, você pode fazer esse filtro, né? Esse filtro, né? E cuidado sempre com crianças, né? Com adolescentes, não é? São pessoas que estão em formação, né? Os pais têm que ter esse cuidado, né? E não só com o computador, né? Às vezes eu vejo pais que dizem assim, não, mas eu restringo o uso do computador do meu filho, restringo o computador, mas esquece que o smartphone é um computador, que o tablet é um computador, quer dizer, a pessoa pode acessar a internet e as redes sociais de N maneiras. Então, restringe o computador, mas o adolescente está lá com o celular, está lá no tablet, acessando, né? Então, tem que também estar atento a esses outros dispositivos de acesso à internet, né? Márcio, no caso dos profissionais, então, qual tem que ser a postura quando ele também tem acesso às redes sociais e precisa fazer uso das ferramentas? Exato. O profissional ele tem que entender o que entra a opinião particular e a parte institucional. A empresa, ao contratar as pessoas que vão trabalhar em cima das redes sociais, ele tem que perceber que aquela pessoa tem capacidade, não só profissional, mas também psicológica, de trabalhar apenas a parte institucional. Porque algumas pessoas acabam, num órgão público, vai lidar com o público em geral. Se houver muitos questionamentos, se for uma pessoa que não tiver um equilíbrio, ela vai opinar, vai causar mais problemas para a instituição do que colaborar. Então, é preciso que quem for utilizar... A rede social, como ele bem disse, é um ótimo lugar para expor ideias e discutir ideias. Não expor pessoas, não expor empresas de forma pejorativa ou que complique o objeto fim da empresa. Agora, Márcio, voltando à situação, Márcio e Irineu, voltando à situação da questão dos crimes, o Amazonas hoje ainda não tem uma delegacia especializada em crimes cometidos pela internet. Isso já existe, já é um projeto, né? Já é um projeto, né? Esse projeto já está, acho que, em fase final já, né? De implantação na Polícia Civil, né? Até porque a lei
que obriga, né, os estados a manterem grupos especializados ou equipes especializadas nesse tipo de combate ao cybercrime, entrou também em vigor junto com a lei Carolina Dickmann no dia 2 de abril, não é? Então, nós estamos já em estado já bem avançado, né, de estudo, já de finalização já desse projeto para nós termos uma delegacia de combate a crime cibernético. Já tem uma expectativa de, a partir de quando o Manauara já vai poder, de fato, saber, olha, teremos uma delegacia para apurar crimes cometidos via internet? Bom, se tudo correr conforme planejado, acho que até o final do mês de maio nós já teremos uma delegacia especializada nisso, mas é claro que o cidadão que hoje é vítima de um crime, né, cibernético ou não, né, pode ser também daqueles crimes que eu já lhe falei, comuns, mas que utilizam o meio cibernético, ele pode procurar qualquer delegacia, registrar e vai ser apurado, né, e vai ser investigado, né. Não existe, digamos assim, a necessidade que seja só através e só pela delegacia especializada, né. A delegacia especializada vai vir para somar, né. Não é o único instrumento investigativo que vai existir, não é? Mas hoje vai facilitar, com certeza, o trabalho da polícia. Vai facilitar porque vai ser um grupo especializado nisto, né? Então, a gente pressupõe que vai ser um grupo que vai estudar, até porque a questão dessa investigação cibernética, o mundo da informática, ela anda de maneira muito rápida, né? Então, você sempre tem que estar se atualizando, lendo, né? Para poder acompanhar os avanços tecnológicos, né? A gente está quase chegando ao finalzinho do programa, mas eu queria poder ainda fazer mais uma pergunta para vocês sobre a questão de um padrão de conduta para a internet. Isso tanto para profissionais quanto para usuários básicos. Deveria ter alguma forma, ou tem, que é uma situação que eu não tenho conhecimento, desse padrão de conduta? Acho que, Márcio, você pode falar também sobre essa questão de como se utilizar, os padrões utilizados, o que postar, como fazer isso? Corporativamente, existe sempre e deve existir sempre uma política de segurança da empresa, como nós já falamos. O usuário doméstico ele deve levar em consideração ter um antivírus, utilizar, que nós já falamos também, utilizar tudo aquilo que ele habitualmente utiliza, receber postagens e entrar em integração com pessoas que ele conhece. Tá? Procurar não utilizar lan houses e, quando utilizá-las, verificar se fechou todas as páginas, se realmente fez log-off de todos os sistemas com tranquilidade, e nas redes sociais procurar não expor suas preferências, não expor pessoas e não expor tanto suas ideias. Essa deveria ser. Em relação às questões que são postadas, as frases, as fotos, e uma série de outras coisas que as pessoas postam, de algumas formas agressivas, outras não. Como é que você verifica isso enquanto delegado, profissional e enquanto usuário também da internet, Irineu? Bom, assim, o que eu digo sempre para as pessoas é que não há, assim, pelo menos na vida doméstica, um padrão a ser seguido, diferente das empresas, né? O que a pessoa tem que ter é um bom senso. Um bom senso, né? Porque às vezes as pessoas não imaginam, mas assim, tudo que você posta, por exemplo, numa rede social, fotografias, né, frases que você coloca, em virtude da própria natureza da internet, de ter uma grande capilaridade, aquela informação muitas vezes se difunde de maneira rápida e fica aquilo dali gravado para a posteridade, né? Então, ela não prejudica não só na questão social, às vezes, né, o mau uso dessas ferramentas, mas também pode prejudicar você na hora de você for arrumar um emprego. Muitas empresas fazem essa investigação social de ver o que você anda postando, que tipo de foto você coloca, que pode levar você até a perder um emprego, né, a perder uma boa chance de trabalho, a não receber uma promoção, não é, a se expor para a marginalidade, para bandidos, para fraudes, esse tipo de coisa, né? Então, acho que a pessoa sempre tem que usar o bom senso, né? O bom senso. Às vezes eu penso, quando eu vejo determinadas fotos ou determinadas frases postadas na internet, será que você iria até um jornal de grande circulação e pagaria para publicar uma determinada foto sua que você acha que é constrangedora, ou uma frase, deixaria publicar num jornal ou numa revista de grande circulação?
para que todo mundo pudesse ver, não, acho que você não deixaria. Então, na internet você tem que ter o mesmo critério, né? Às vezes a pessoa acha que aquilo dali só vai ficar ali, que somente 3, 4 pessoas é que vão olhar, e muitas vezes não. Aquela informação difunde, como se fala, dito na internet, viraliza, né? E ganha, às vezes, proporções até que você não gostaria que ganhasse, né? Então, a pessoa tem que ter o cuidado, tem que ter o bom senso. É mais uma questão de bom senso. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. A nossa discussão foi muito agradável. Márcio e Irineu, até deixar um convite para uma próxima oportunidade, Irineu. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado, boa tarde. O prazer foi meu, né? E sempre a Polícia Civil está sempre à disposição, né? Sempre que houver necessidade de esclarecimento, de comparecer ao programa. Márcio, muito obrigada também por ter aceito o nosso convite. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado, o prazer foi meu de poder debater um pouco esse assunto. Ok, bom, o Olha Entrevista de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. E se você tem sugestões de tema para serem debatidos aqui no programa, escreva para a gente, mande um e-mail para tvalean@lean.gov.br ou então ligue para o telefone que está aparecendo aí no seu vídeo. Um ótimo fim de semana para você e a gente se vê na próxima sexta-feira. Até lá!